Se Jesus chegasse agora, como ele te encontraria? Firme na fé ou firme no mundo? Cuidado! Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe os nossos vídeos com seus grupos de amigos. Ano novo, vida nova, na graça de Jesus! Disse Deus a Abrão: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus, libertas e abençoadas pelo Senhor. A palavra de Deus nos diz assim, no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Glórias ao nosso Deus, que faz tudo por nós. E o que Ele espera de nós é amor, fé e fidelidade. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra abençoe a tua vida, o teu entrar e o teu sair, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, Jesus chorou ao contemplar a cidade de Jerusalém, devido à dura realidade que se encontrava encoberta aos olhos daquele povo, de que a cidade estava prestes a ser assolada pelos seus inimigos. Poucos dentre o povo de Israel reconheceram e receberam a Jesus, o nosso Criador e Salvador, que estava na iminência de ser traído, crucificado e morto pelo próprio povo de Israel, pelos radicais israelitas. É muito triste também o que temos observado dentre o povo de Deus. Parece que alguns irmãos usam determinados trechos bíblicos apenas como jargões, porque os tomam de forma superficial. Eles pensam que, quando é uma advertência ou uma exortação dura, Deus está falando com o irmão e nunca com ele.
São pessoas que pensam que Deus só fala com eles de bênçãos. Meus amados, aquele que está de pé, cuide para que não caia. O diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Precisamos nos humilhar diante da potente mão de Deus e ser sóbrios, vivendo pela fé no Senhor e deixando a imaginação fantasiosa para trás. Muitos irmãos nadaram e estão a um passo de morrer na praia, porque agora, quando os sinais nos indicam a proximidade do fim, e deveríamos fazer mais pelo Senhor, deveríamos estar mais próximos do Senhor, muitos estão revelando a sua pouca fé e a sua fraqueza espiritual, como aliás já estava previsto ocorrer. Muitos irmãos estão perdendo o perfil de um filho de Deus e estão procedendo como os filhos do mundo. Eu não sou uma pessoa adepta das redes sociais, até porque não gosto e não tenho tempo para isso. Eu uso a mídia apenas para divulgar as minhas mensagens. E é justamente nessa ocasião que Deus me mostra o que está acontecendo dentro da sua igreja. E isso tem me impactado bastante. O Senhor me direcionou para falar à sua igreja, porque o seu povo está padecendo de dois tipos de cegueira. A cegueira política e a cegueira espiritual. Deus quer falar ao seu povo sobre algo muito sério que já ocorreu no passado com o povo de Israel e que está se repetindo atualmente com o povo de Deus do nosso país. Não saia do vídeo, meu irmão, minha irmã, porque é melhor ouvir a mensagem de Deus agora do que ter que ouvir a voz de Deus falando sobre esse assunto no juízo final. É possível um crente, um filho de Deus, um irmão de Jesus, estar vivendo debaixo de maldição? Sim, é possível. E como é? Mas isso ocorre somente com os crentes infiéis. Se é que podemos chamar ao crente infiel de crente. Porque quem crê em Jesus é fiel. Disse Jesus: qualquer que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão. O ímpio, todos sabemos que é amaldiçoado porque não crê em Deus. Mas ocorre que muitos, dentre o povo de Deus, também estão demonstrando a sua falta de fé no Senhor sobre vários aspectos. E muitos dentre eles nem percebem. Deus estabeleceu várias condições de maldição para o ser humano, algumas inerentes ao seu povo. Aí muitos irmãos se levantam e dizem: nada disso, isso é coisa do Antigo Testamento. Jesus quebrou todas as maldições.
Muito cuidado com o que você diz, porque pelas tuas palavras você será justificado e pelas tuas palavras você será condenado. Tudo o que pertence ao Antigo Testamento, que não foi revogado no Antigo nem no Novo Testamento, continua vigente. E muitos dos atos praticados por Jesus, mesmo já estando realizados, ainda não estão disponíveis para nós nos dias de hoje. Mas ele nos deixou a possibilidade de nos libertarmos de todo tipo de maldição, de todo mal no futuro, no céu. O nosso Deus não é um Deus aprisionador. Tudo o que ele estabeleceu para nós, todas as leis e mandamentos, são bênçãos. São para o nosso bem. Refletem o cuidado de Deus para conosco, para com os seus filhos. Maldição é o oposto da bênção. E é uma coisa muito séria. Porque com o poder das nossas palavras, nós podemos levar calamidade às vidas das pessoas, ao invés de felicidade. E também às nossas próprias vidas. A palavra de Deus nos recomenda abençoarmos e não amaldiçoarmos. E abençoarmos até mesmo a quem nos amaldiçoa. O pecado traz a maldição. E quando Deus amaldiçoa, em seguida vem o castigo. Nenhuma maldição é gratuita. Ela sempre tem uma causa. E Deus não amaldiçoa a ninguém por prazer, mas para gerar uma mudança de postura. Para toda maldição existe uma condição. Então, se sairmos da condição geradora da maldição, saímos também da maldição. Lucas 10, 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. 1 de Pedro 5, 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Gênesis 3, 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comereis dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Mateus 12, 50.
Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Provérbios 26, 2. Como ao pássaro o vaguejar, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. No trecho inicial que apresentamos, do livro do profeta Jeremias, capítulo 17, temos nos versículos 5 a 6, o Senhor falando através do profeta e advertindo ao povo de Israel, assim como a todos nós, do perigo de nos afastarmos dele e dos seus caminhos. Deus amaldiçoa o homem que confia no homem e que faz da carne o seu braço. Notem que Deus não está nos recomendando desconfiar de todas as pessoas que nos cercam, não é isso? Deus está nos proibindo de colocarmos a nossa fé e a nossa dependência no homem carnal. Deus quer que tenhamos vida espiritual, com total dependência dele. Quando ele fala do homem que aparta o seu coração do Senhor, ele não está se referindo às pessoas do mundo, que nunca foram próximas a ele. Mas ele está falando do seu povo. Ele está falando da apostasia dos que, o havendo conhecido, pelo menos parcialmente, em algum momento, o deixaram para seguir ao homem pecador ou para seguir ao maligno. E ele diz que os que o abandonaram serão como uma árvore no deserto, sem perspectivas de futuro. O que Deus está dizendo, em suma, meus irmãos, é que quem o abandona será também abandonado por ele. O afastamento do Senhor das nossas vidas é o pior que pode acontecer a uma pessoa neste mundo dominado pelo maligno. Sem a proteção do Senhor, nos tornamos vulneráveis a todo tipo de maldição, a todo tipo de mal. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Nos versículos 7 a 8, Deus apresenta a situação oposta. A condição do homem que confia no Senhor e que permanece fiel ao Senhor. Esse é o que desfruta da bênção e da proteção permanente de Deus. E não receia quando vem o mal. É uma pessoa cuja vida dá frutos e prospera e progride, porque ele é abençoado por Deus. Nunca inveje os que prosperam sem Deus. Olhe por eles. Eles caem ali adiante ou caem no juízo final.
Sem Deus, meus irmãos, não há salvação. Jeremias 17, 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. No versículo 9, que encerra o nosso trecho inicial e que fecha o raciocínio até então conduzido pelo Senhor, Deus nos alerta de que os nossos corações são enganosos e que eles são muito perigosos, já que nós não conhecemos aos nossos próprios corações. Essa observação feita por Deus através de Jeremias nos previne de que não podemos confiar em nós mesmos e nem mesmo na influência de outras pessoas. Não podemos nos deixar levar por emoções. A nossa confiança tem que estar em Deus, porque Ele é a nossa segurança. Davi, o homem segundo o coração de Deus, confiava e descansava em Deus, e o Senhor lhe dava vitórias. E após as suas vitórias nas batalhas, ele sempre entoava um novo canto de agradecimento a Deus ou escrevia um salmo de ação de graças ao Senhor, como veremos nos trechos que apresentaremos na sequência. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? 2 Samuel 22, 2. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó, meu Salvador, da violência me salvas. O Senhor, digno de louvor, invocarei, e de meus inimigos ficarei livre. Salmo 4, 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 27. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Louvado seja o Senhor que nos põe de pé. A Bíblia nos diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, da maldição da morte eterna e de todas as maldições que ainda pairavam sobre as nossas vidas, e nos devolveu a bênção de Abraão. Nós não temos dúvidas de que a obra está realizada e de que tudo foi disponibilizado para nós.
Mas aí é onde entra em cena um pequeno detalhe. Algumas maldições já estão extintas no dia de hoje, como a maldição da lei, mas outras não. Todas as maldições somente serão extintas, assim como todas as bênçãos estarão disponíveis para nós, quando nós as alcançarmos na linha do tempo. Jesus não está nem nunca esteve preso ao tempo. E nem tudo realizado por ele foi no tempo presente. Existem bênçãos que estão reservadas para o tempo futuro e maldições para serem extintas no céu. Hoje nós tomamos posse da salvação e das bênçãos pela fé. Mas precisamos seguir avançando na linha do tempo para encontrarmos todos os resultados da obra de Jesus. Se não, vejamos. Nós já somos salvos pela fé, mas nós ainda não estamos no paraíso, nós ainda não estamos no céu. Então, nós somos salvos, porém ainda não estamos salvos. Ser não é o mesmo que estar. Davi foi ungido rei. Ele já era rei, mas demorou 10 anos para assumir o trono. A nossa salvação ainda está no futuro. Hoje, nós temos a fé e a esperança da salvação. As maldições que Deus deu a Satanás, a Adão e Eva e a toda a terra ainda permanecem. Vejam bem, Jesus derrotou Satanás. Está em Apocalipse. Mas para nós, isso ainda reside no futuro. Satanás continua atormentando a vida das pessoas nos dias de hoje. Jesus levou na cruz todas as nossas enfermidades, é verdade, está escrito. Mas nós ainda adoecemos. No céu, no futuro, não haverá mais doenças. Deus amaldiçoou Adão e Eva e toda a terra por causa do pecado. Eles perderam a vida eterna e toda a regalia que tinham. Passaram a comer do pão com o suor do seu rosto. E a mulher a conceber filhos com dores de parto. Jesus não modificou nada disso para os dias de hoje. Essas coisas pertencem ao tempo presente e continuam a existir, mas irão se terminar no futuro, no céu, aonde a nossa linha do tempo irá nos conduzir. E nós não estaremos mais presos ao tempo terrestre. No trecho de Apocalipse, que iremos apresentar na sequência, em que João descreve a sua visão apocalíptica do paraíso, ele deixa isso muito claro quando diz: ali nunca mais haverá maldição contra alguém. O que confirma que no paraíso, no céu,
é onde irão se terminar todas as maldições. Mas até lá, meus irmãos, a rebeldia de alguns irmãos os fará ter que conviver com maldições. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Apocalipse 22:2. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. A maldição do Senhor está sobre as vidas de todos os que amaldiçoam pai e mãe. Deus exige respeito e amor dos filhos para com os pais. Não existe qualquer indicação de que essa ordem de Deus morreu com o Antigo Testamento. Provérbios 20:20. O que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em negras trevas. Todo desviado do Evangelho é uma pessoa rebelde. Esses e também os que ainda congregam, mas não obedecem a Deus, estão debaixo de maldição. Não existe qualquer registro nas Escrituras de que essa ordem de Deus tenha sido revogada e que agora nós podemos deixar ao Senhor para seguir algum ídolo ou desobedecer às ordens de Deus. Deuteronômio 11:26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Existe maldição também para todos os que vivem no pecado e na iniquidade. Para os que vivem na mentira, no adultério, e também para os que, havendo conhecido a Deus, desviaram a sua face do Senhor e a voltaram para um ídolo, seja um santo, um cantor, um pregador ou um político. Porque colocaram a sua confiança e a sua fé e a sua segurança no homem ou em um falso Deus. E se afastaram do Deus verdadeiro. Como nós já vimos no nosso trecho inicial, todos os que retiraram o seu foco do Senhor e o colocaram em um ídolo, ou passaram a confiar no homem, estão debaixo de maldição.
todos os que deixaram de cultuar a Jesus para cultuar políticos, pregadores ou cantores, e confiam e esperam mais do homem pecador do que naquele que é santo e poderoso, estão debaixo da maldição do Senhor. Não tem cabimento, meus irmãos, pensar que Deus abandonou a sua personalidade e mudou tanto com o Novo Testamento, que essas condições por ele impostas não tenham mais valor e que hoje cada um pode fazer o que quiser. Não tem sentido. Faça um teste e verifique em quem você confia mais e de quem você espera mais resultados. Se do Senhor ou de um ídolo. Detecte a idolatria que está escondida em você e se liberte imediatamente para receber a misericórdia e as bênçãos do Senhor. Jeremias 44, 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vós vistes todo o mal que fiz vir sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. E eis que elas são hoje uma desolação, e ninguém habita nelas, por causa da maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos que nunca conheceram. Nem eles, nem vós, nem vossos pais. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: ora, não façais esta coisa abominável que odeio. Mas eles não escutaram, nem inclinaram seus ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Lembramos aos irmãos que a prática de queimar incenso pertence a um passado remoto. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Agora vamos falar de um dos tipos de maldição mais comuns entre o povo de Deus. A maldição por estarem vivendo na extinta lei de Moisés, desprezando a graça de Jesus e toda a obra realizada por Jesus para nos restabelecer a vida eterna perdida pelo pecado de Adão e Eva. Muitos irmãos estão vivendo debaixo dessa maldição de Deus porque estão na desobediência, desprezando o único caminho deixado por Jesus para a nossa salvação,
a doutrina da sua graça. Muitos irmãos estão sendo enganados e nem sabem que estão debaixo de maldição. E alguns nem sabem que ainda estão vivendo sob o regime doutrinário da extinta lei de Moisés. Eles pensam que estão no cristianismo, é o que dizem a eles. Mas eles estão no judaísmo. Quem vive debaixo de um jugo pesado de proibições e ordenanças, que não pode fazer isso ou aquilo, que tem que fazer aquele e aquele outro, que tem que jejuar de alimentos, que tem que participar de vigílias da madrugada, ou que tem que se batizar nas águas, e que precisa subir aos montes para orar. Quem está debaixo de uma ou de todas essas exigências está na lei, na extinta lei de Moisés. Nada disso existe na graça de Jesus, porque nós vivemos a liberdade com que Cristo nos libertou. Notem que essa é uma revelação própria do Novo Testamento, já que no Antigo Testamento a lei ainda estava vigente para os judeus. Gálatas 3:10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Louvado seja o Senhor, o nosso Deus Salvador. E agora falamos do outro tipo de maldição mais comum entre o povo evangélico. Existe maldição para alguns irmãos por roubarem a Deus? Sim. Todos os que sonegam os dízimos que são do Senhor e as ofertas estão debaixo de maldição. Mas os fiéis são alvo das bênçãos do Senhor, como Ele próprio prometeu. Um verdadeiro filho de Deus, meus irmãos, não rouba ao Pai. Não diga que você não está roubando, porque é Deus falando. Não tente chamar a Deus de mentiroso. Não complique mais a tua situação. Algumas congregações declaram que não dizem que as pessoas estão roubando a Deus. É compreensível a intenção de não melindrar as pessoas. É compreensível, mas não é justificável. Porque Deus diz clara e abertamente
que o estão roubando. A nossa missão é ensinar a palavra de Deus e não maquiar as verdades de Deus. A palavra de Deus diz que o estão roubando. Uma verdade maquiada ou camuflada não é uma verdade integral. Nós não podemos nos privar de falar o que Deus fala, já que é para isso que estamos. O Senhor não usa qualquer tipo de eufemismo para falar as suas verdades. E se ele diz que estão roubando, é porque estão roubando mesmo. E como ele diz que os roubadores não entrarão no reino de Deus, nós não temos qualquer razão para pensar diferente disso. É melhor que as pessoas ouçam isso agora, enquanto ainda tem tempo de mudar, do que ouvirem isso da boca de Deus no juízo final. Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Provérbios 3:32. Porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. Existe ainda maldição nos dias de hoje para quem amaldiçoa e bênçãos para quem abençoa. Deus nos recomenda, na sua palavra, abençoarmos sempre a qualquer pessoa e não amaldiçoarmos. Temos que abençoar até mesmo aqueles que nos fazem mal, que nos perseguem. Na verdade, meus irmãos, esses são os mais necessitados de bênçãos e orações. Porque o que eles fazem a nós, filhos de Deus, estão fazendo ao próprio Deus. E irão sofrer as consequências. Precisamos abençoar as pessoas e não julgar. O julgamento de todos, o julgamento de pessoas, é prerrogativa de Deus. Lucas 6:27. Mas a vós que ouvis isto, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Romanos 12:14. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. É verdade que depois da obra de Jesus Cristo e da entrega por ele a nós, através do apóstolo Paulo, do novo tratado da sua graça, a nossa relação com Deus mudou muito. Antes, nós não tínhamos acesso ao Pai. Somente o sumo sacerdote
podia entrar no Santo dos Santos e uma vez por ano para realizar oferta pelos pecados do povo. Mas depois que o véu se rasgou por ocasião da morte de Jesus, indicando que a sua obra e a lei de Moisés estavam consumados, nós passamos a ter acesso ao Pai. Porque o pecado que nos separava do nosso Deus, Jesus levou consigo na cruz. Mas não existe nenhuma indicação de que o caráter e a personalidade de Deus estejam diferentes agora. Não existe essa indicação em toda a Bíblia. Pelo contrário, ele diz que é sempre o mesmo e não muda. Então, que fique claro, diante de tudo o que apresentamos, que existe sim maldição entre o povo de Deus, e que não é pouca. Mas é o próprio povo de Deus quem atrai as maldições. É o povo de Deus quem gera as maldições através da sua desobediência. Deus não sente prazer em amaldiçoar. Ele nos criou para nos amar e abençoar, e não para a maldição. Mas a intransigência das pessoas força o Senhor a fazer justamente aquilo que Ele não quer. E isso entristece o coração do Senhor. As maldições se terminarão completamente no futuro, mas somente para os fiéis. E quem não é fiel, é melhor mudar imediatamente os seus conceitos e a sua visão da vida e de Deus para sair da zona de maldição, realizando uma guinada em direção ao Senhor. Agora, para os que continuarem na infidelidade, as notícias não são boas. Porque a maldição que paira sobre eles hoje nem se compara com aquela que virá após o juízo final. E todos já sabemos qual é. Não brinquemos com Deus. Levemos a sério as coisas de Deus. O nosso Deus não é de brincadeira. Em toda a Bíblia não existe qualquer registro de que Deus tenha brincado com alguém. E nós também não podemos ser geradores de maldição. A vontade de Deus e a ordem de Deus é para que abençoemos sempre, a todos, sem exceção. Uma parte da missão que recebemos para cumprir aqui na Terra é justamente ser bênção nas vidas das pessoas, apresentando a todos o amor de Deus. E abençoando aos irmãos, indiretamente, estamos abençoando a nós mesmos. Porque quem abençoa, recebe bênção. E quem amaldiçoa, recebe maldição. Quem ama a maldição, recebe maldição. E quem não dá importância à bênção, a afasta de si. Nenhum filho de Deus deveria estar em maldição. Mas isso ocorre
Porque as pessoas não conhecem a Deus, não conhecem a palavra de Deus, e os que a conhecem não a seguem. Preferem viver de forma autônoma, independente, seguindo a sua própria vontade. Ocorre que ninguém sabe quantos dias ou quantas horas ainda teremos nesta vida. O que todos temos plena certeza é de que um dia ela se termina. E nós entraremos imediatamente no julgamento final. Sejamos sábios, meus irmãos. É melhor fazermos a vontade do nosso grande Rei e Juiz. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça de Jesus. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem o botão inscrever-se aqui embaixo, para se filiar ao nosso canal. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular na graça de Jesus, que irá aparecer ao final. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e tenha total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 400 mensagens em vídeo publicadas. Cresça conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai se interessar por alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco. Não abra mão das verdades de Deus. E fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vivendo segundo as leis de Deus. Não é a lei de Moisés que já foi extinta, segundo as leis e mandamentos de Deus. E recebendo as bênçãos do Senhor.